Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula da disciplina PA 3301, Introdução ao Sistema de Potência, e nessa videoaula nós vamos apresentar análise de sistemas trifásicos com carga desequilibrada. Bom, existem 4 casos a serem analisados. O primeiro deles é o caso no qual eu tenho uma carga desequilibrada aterrada por impedância. Então, temos o circuito desenhado aqui. Eu tenho o ramo da fase A, com uma impedância própria, ZP, uma impedância qualquer da carga, o ramo da fase B, com a mesma impedância própria, e uma impedância de carga ZB, possivelmente diferente de ZA, e o ramo da fase C com uma outra impedância ZC. Como foi dito, tem uma impedância para a terra, ZN, e este circuito é um circuito que não tem impedâncias mútuas e tem impedâncias próprias iguais, sendo, portanto, uma rede equilibrada. Para que haja possibilidade de corrente descendo pela impedância ZN, é preciso que o gerador seja do tipo estrela, com um caminho para a Terra também estabelecido. E nessa análise, nós desejamos encontrar os valores de IA, IB, I e C. A soma de IA, IB e C é a corrente do neutro, aqui chamada de IN. Aqui aquela aviso que eu já tinha falado, que a gente está desconsiderando as impedâncias mútuas. E a estratégia que eu proponho para a gente solucionar esse tipo de circuito, no qual o desequilíbrio aparece apenas na carga, nesse tipo de problema, é, em primeiro lugar, encontrar o valor da tensão do centro estrela da carga para a Terra. Então, Vn' N. Considerando que a Terra tem o mesmo potencial do lado do gerador e do lado da carga, então o terminal N também pode ser representado aqui do lado da impedância. Então, a impedância Zn está submetida à tensão N' entre os terminais N' e N. Depois que eu encontrar o valor de Vn', o problema se torna bastante trivial. Eu consigo encontrar de forma direta as correntes IA, IB e C, fazendo a diferença da tensão do gerador menos a tensão do aterramento. Então, sobra a queda de tensão na linha e a tensão em cada uma das cargas. Então, a corrente A pode ser obtida por VAN menos Vn' sobre ZP mais ZA. Da mesma forma, VB, IB é encontrado como VBN menos N' sobre ZP mais ZB, e IC, construído da mesma forma, não coloquei aqui por falta de espaço. Então, vamos executar essa estratégia proposta. Então, para simplificar um pouco a escrita, eu vou dizer que a impedância total da fase A, ou ZAT, vai ser a impedância própria da linha mais a impedância da carga na fase A. A impedância total da fase B vai ser ZP mais ZB, e a impedância total da fase C, ZCT, vai ser ZP mais ZC. Então, o IA, como a gente já tinha falado antes, vai ser VAN menos Vn' sobre ZAT, e B, VBN menos Vn' sobre ZBT, e C da mesma forma. Bom, como a soma das 3 correntes
é a corrente que vai para a Terra, IN, que é igual à queda de tensão entre N' sobre Zn. Então, reunindo essas 4 equações, aqui nessa outra coluna, eu vou dizer que a soma das expressões para IA, IB e C vai dar Vn' N sobre Cn. Bom, nesse caso, as 3 tensões do gerador, VAN, VBN e VCN, costumam ser conhecidas. As impedâncias também. Então, eu tenho apenas uma incógnita. Então, organizando, de um lado os termos em Vn', e do outro lado, os termos em termos de tensão do gerador, mas todos conhecidos, então do lado de lá eu tenho um valor numérico. Vn' vai ser VAN sobre ZAT mais VBN sobre ZBT mais VCN sobre ZCT, tudo isso sobre a soma dos inversos das impedâncias. No neutro, total da fase A, total da fase B e total da fase C. Se eu quiser expressar em termos de admitância, então a expressão fica Vn', VAN, VYAT, VBN mais VBN, YBT mais VCN, YCT, sobre a soma das admitâncias do neutro e das fases A, B e C. Então, esse caso, que é o caso mais genérico possível, tem uma solução bastante simples. Acha o Vn' e depois encontra-se as 3 correntes. Como o circuito apresentado aqui é estrela de um lado e estrela do outro lado, todas as correntes ficam conhecidas e fica muito fácil eu calcular, por exemplo, a queda de tensão na linha ou as tensões observadas na carga. O segundo caso é uma particularização desse primeiro, que é um caso bastante comum, que é uma carga desequilibrada, aterrada. Quando eu falo simplesmente carga aterrada e não dou valor de impedância, eu estou considerando que a impedância de aterramento é 0. Então, eu estou com aterramento ideal. Então, nesse caso, não precisa ser calculado a tensão Vn'. Já é bem óbvio que vai ser igual a 0. Então, sabendo que é igual a 0, eu volto à estratégia para calcular IA. Eu vou calcular pela tensão do gerador, menos 0, dividido pela impedância total nos ramos A, B e C. Encontro IA e a partir daí encontro o que mais eu precisar. O terceiro caso é o caso em que eu tenha uma carga desequilibrada em estrela do tipo isolada. Então, eu não tenho conexão para a Terra do lado da carga. Então, nesse caso, eu não vou afirmar que o gerador precisa estar em ligação estrela aterrada. Então, para evitar, para deixar clara essa generalização, eu representei o gerador apenas pelos seus terminais A, B e C. O centro estrela da carga, N', como mostra na figura, está isolado. E eu preciso saber as 3 correntes
e A, e B, e C. Nesse caso, eu vou manter a mesma estratégia. Encontrar o valor de Vn', então o N não está colocado aqui, mas é o terra. Então, meu referencial é o referencial tanto para o gerador quanto para a carga, mas ele, pelo menos do lado da carga, não faz parte do circuito. Mas eu vou encontrar essa tensão entre o N' e a terra, e a partir daí, eu consigo, o gerador vai ter as tensões A, B e C expressas. Se for em estrela, eu vou dar ao gerador, na verdade, o gerador vai ser dado em termos, costuma ser dado em termos de tensão de linha. Se eu souber que o gerador está em estrela, eu vou encontrar o valor de fase VAN, VBN e VCN. Se o gerador for em triângulo, eu também devo encontrar o VAN, VBN e VCN equivalentes, porque eu preciso saber o valor das tensões VA, VB e VC em relação ao terra, como a gente vai deixar claro aqui na dedução. Então, usando a mesma estratégia do caso 1, as expressões para as correntes são as mesmas do desenvolvimento do caso 1. Então, realmente eu preciso saber a tensão do terminal N' para saber a queda de tensão entre A e N', que vai ser igual a tensão VAN menos VN', A diferença entre os casos é que agora IA mais IB mais IC não é mais um valor diferente de zero. Ele é igual a zero. Então, vou fazer um desenvolvimento parecido, só que essa expressão aqui não vai ser mais igual a VN, vai ser igual a VN' sobre, não vai ser igual mais a VN' sobre ZN, vai ser igual a zero. Na verdade, poderia se considerar que seria uma indeterminação, porque Zn é tendendo ao infinito. Zero. Então, ainda podendo isolar Vn', eu vou ter uma expressão um pouco diferente da expressão para o caso 1. Eu não tenho mais o termo 1 sobre Zn, porque não existe a impedância Zn. E se for expressar em termos de admitância, VAN YAT mais VBN YBT mais VCN YCT sobre a soma das admitâncias. Então, a gente observa que o caso 2 é bastante simples de resolver. O caso 1 e o caso 3 precisa usar a expressão para calcular Vn', mas as duas expressões são muito parecidas. E podemos expressá-las como a soma da multiplicação entre tensão do gerador e admitância total para cada fase sobre a soma das admitâncias. Se houver admitância para o neutro, ela é somada. No caso de estrela isolado, como não há admitância para o neutro, ou melhor, a admitância para o neutro é zero, não existe caminho, então, aplicando, eu tenho um termo a menos no denominador.